Oi, gente! Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Pod Manas e hoje a gente vai encarar um papo sobre inovação e transformação digital. E para isso a gente convidou duas pessoas que são autoridades nas suas áreas, sendo que uma primeira pessoa, eu posso dizer que dedicou a vida a algo que muitas vezes nos dá um ligeiro ranço, assim, que é o processo. Eu estou falando do Rafael Capra, que justamente, olha só, gente, processo, ele escolheu, tinha tanta coisa para escolher, e escolheu se especializar na melhoria disso. É um negócio que até um nome antipático, processo. Né? Então, assim, só que o Rafael garante que pode ser um negócio legal, porque se bem desenhado, rotulado, avaliado, pode até fazer você voar, né? E aí faz aquilo que anteriormente poderia ser algo chato, virar, às vezes até um plunct, plact, zoom, né? Então, assim, é o cara, assim, em outras palavras, que faz você, no ambiente organizacional, olhar para aquela coisa bem maçante e dizer, credo, que delícia. Do outro lado, a gente tem um pesquisador, um doutor, um professor que eu poderia dizer que é mais que a testemunha do ET Bilu. Porque, além de mandar você buscar o conhecimento, ele produz o conhecimento. Porque ele é autor de inúmeros artigos científicos, autor de livros, inclusive já foi no Jô Soares. Morram de inveja quem não foi e tinha sonho de ir, porque ele esteve lá. E ele, diferente de outros acadêmicos, ele busca mesclar e está sempre alinhado às realidades, ao meio empírico, às práticas do mercado. Isso realmente é um grande diferencial. É como se, por exemplo, ele fosse capaz de pegar e aplicar numa mesma receita ingredientes como caviar e salsicha. Incrivelmente, surpreendentemente, fica bom. Então, com vocês, nós vamos receber Léo Vius, Dr. Léo Vius e Rafael Capra. E agora vocês se apresentam. Vocês se apresentem, vocês falem aí como vocês atuam nesse mercado e como, de alguma maneira, vocês conseguem convencer as pessoas deste novo momento mercadológico e organizacional. Vamos pelo processo, vai você primeiro. Segue o processo. Segue o processo. Obrigado, Rô, pelas palavras aí. Eu acho que quando é muito comum, quando falar, vem o pessoal do processo, esse pessoal de processo. Esse pessoal de processo é advogado. Já pensa numa burocracia, numa coisa amorosa, numa coisa chata. E pelo contrário, né? Deveria ser uma coisa muito mais gostosa de se fazer por conta da gente ser a parte que quer desburocratizar o processo, né? A gente quer entender, quer olhar para ele e falar, aqui tem uma oportunidade de melhoria, aqui a gente pode fazer uma coisa que pode colaborar e de que forma a gente pode ser relevante na facilitação do fluxo contínuo desse processo acontecendo de forma orgânica, né? De forma natural. Então, é muito disso que a gente leva. A gente traz uma visão mais simples, né? Não simplista, mas simples, de poder trazer um resultado sem tanto esforço, com mais comunicação, transparência, adaptabilidade do processo. Então, é um pouco disso que a gente tenta trazer nas organizações. Há muito tempo eu assisti, há muito tempo mesmo, tipo, quase 30 anos eu assisti a uma palestra do Bernardino. E aí ele dizia que a dificuldade dele de convencer aquelas meninas era justamente mostrar para elas que a vontade de treinar tinha que ser muito maior do que a vontade de vencer. Mas vamos combinar que não é a mesma coisa, né? O dia a dia, assim, não é a mesma coisa do final. Mas, enfim, a gente volta nesse assunto. Só que o Rafael ainda não se apresentou ainda. Ele só falou do processo. É verdade, ele não se apresentou. Ele é tão apegado a esse negócio aí que ainda não falou o que é que ele faz da vida. Bom, eu trabalho com métodos ágeis, pensamento Lean. É um modo de trabalhar que tem uma origem da década de 50, que veio de uma indústria, de uma manufatura e tal, que foi tão difundido na época, trazendo uma visão de como você pode melhorar seu processo de uma forma mais enxuta, né, com menos recursos, com menos condições, entregando o mesmo valor na ponta. Mas eu sou o Rafael Capra,
Eu trabalho nessa linha já há uns 18 anos, né, fazendo isso. Eu trabalho numa instituição financeira e hoje o trabalho da gente é identificar essas oportunidades de melhoria dentro dos produtos da instituição e fazer um apoio a essa inovação organizacional, onde a gente pode trazer otimizações de recursos e redução de desperdícios através desse trabalho. Então, eu faço isso da vida e eu levo isso para minha vida. Então, parte do trabalho que eu levo, eu tento exercitar ele ainda da minha casa com rotinas operacionais, onde eu posso simplificar elas e até para lavar a louça eu procuro manter um padrão de organização. Meus trabalhos, eles são... eu tento trazer gestão à vista, visões para facilitar esse trabalho, né? Para você não cair no esquecimento. Às vezes você fala, onde tá? O que eu tinha que fazer? Passou o dia, você falou, o que eu tinha que fazer mesmo? Não, eu tô olhando ali, eu bato o olho, eu consigo entender o que eu tenho que fazer. Eu não me perco, às vezes a cabeça falha, mas o visual é muito mais assertivo. Nossa, mas eu não tenho a minha... Então, tu vai ter 1 hora de desafio para convencer a gente que tu é um cara legal. Mano, tu é doido? Como é que eu vou fazer isso na minha vida? Ninguém merece. Né? Acabei de me sentir o cara mais zoneado do mundo. Nossa. Bom, a gente pode pensar num tubo. Turbo unido é da bagunça organizada. Bagunça você acaba se organizando. Então deve ter uma oportunidade. Tem um livro do John Schuch que fala Aprendendo a Enxergar, né? Então é importante que a gente veja o que a gente tem, se a gente enxergar para ele, a gente pode falar, olha aqui, eu tenho uma oportunidade de resolver um problema. Depois, Quem é o autor? John Schuch. E como é que ele responderia ao Euclides da Cunha, quando Euclides da Cunha diz a desorganização é um método natural da natureza. É um método da natureza. Mas a natureza se organiza, né, através do... Tá bom, já entendi. Tá bom, vou jogar... Mas agora vou começar a buscar referência também. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Em minha defesa... Não tá brigando, não. Em nossa defesa, Rosana, tem um livro chamado Caos Criativo, que é de um mesmo cara que escreveu um livro da Data Detective, que é um ótimo livro sobre estatística. E quando eu vi assim, o título, eu achei, putz, é a minha cara. Né? Mas ele ensina como... E, lógico, tem a ver com criatividade e tudo, né? Ou seja, na coisa bagunçada você pode encontrar padrões diferentes, tá? Então, mas eu invejo, assim, esse negócio de conseguir... ser organizado e conseguir enxergar tudo no mesmo lugar, que eu sou do tipo, eu começo a lavar a louça, aí eu vejo que tem uma coisa ali, eu já mudo para outra coisa, depois eu volto para a louça, depois eu não me lembro onde eu estava, porque daqui a pouco eu posso estar lendo um artigo, então eu não tenho essa organização que o Rafael tem. Bom, eu sou Léo Vils, Léo vem de Leonardo, né? Então, mas ninguém me chama de Leonardo. Então, eu já adotei, na academia também, lógico, eu tenho que escrever, assinar como Leonardo, mas todo mundo me conhece como Léo Vils. Tá? Eu fui professor dessa figura, né? Foi o único C que eu ganhei na vida, mas o C eu entendi com coração, amor. Com amor, de coração. Exatamente, de coração. É um C de quase. Né? E eu não consegui fazer com que ela gostasse de estatística, né? Então, de métodos quantitativos. Então, tanto que ela está no doutorado e no mestrado usou métodos qualitativos. Tá? Então, eu sou professor, eu fui professor da Rosana quando ela entrou no programa de gestão, um mestrado profissional em gestão ambiental e sustentabilidade. A esse programa foi incorporado outro programa, a Rosana falou, eu quero ir para o programa de administração. Aí eu apresentei a Rosana ao pessoal de administração, ela foi para lá e está lá, fez mestrado, doutorado, está acabando o doutorado. Aliás, ela devia estar a essa hora terminando a tese dela, que o Edmilson, o professor meu dela, querido orientador, por favor, perdoe, tá? É só 1 horinha que ela está dedicando a esse podcast, mas já ela vai para casa e vai terminar a tese dela, né? Então, eu fui desse programa, depois eu fui para outro programa de cidades inteligentes e sustentáveis.
Aí eu passei para o programa de gestão de mestrado e doutorado profissional em gestão de projetos e mais recentemente, cerca de 1 ano, no programa de mestrado e doutorado, programa de pós-graduação em administração, programa acadêmico, que foi onde eu nasci. Eu sou um acadêmico tardio, né? Comecei na vida acadêmica depois dos 50. Então, aprendi muito depois dos 50. Antes dos 50, minha vida foi dentro das empresas, né? Então, por ter estado do outro lado do muro, nas empresas, e agora ter pulado para o muro da academia, que eu procuro, quando eu trabalho, principalmente em pesquisa de mercado, eu gosto muito de pesquisa de mercado, eu trabalho com uma empresa, faço alguns projetos, que eu procuro fazer essa ligação. Poxa, tem coisas assim de teorias que eu aprendi e de métodos também na academia que eu posso trazer para pesquisa de mercado. E até um tempo atrás, eu não via assim, algumas técnicas estatísticas. Hoje, Big Data e tudo, tem um monte de gente que manja de dados. Mas até alguns anos atrás, a gente via poucos institutos de pesquisa que usavam técnicas estatísticas apropriadas, que usam teoria para explicar fenômenos, pesquisas, etc. Muito poucos, muito poucos. Tá? Então, eu gosto dessa conversa. Eu acho que a gente nem busca culpados. Eu acho que a empresa não fala com a academia, em contrapartida, a academia não fala com a empresa. Eu acho que é uma coisa que merece ser endereçada e eu curto. Eu curto chegar e falar, olha, isso aqui eu posso explicar usando essa teoria. E quando os clientes topam esse negócio, os resultados têm sido bem bacanas. Tá? Então é isso. E aí, quando a gente está na academia e começa a estudar e discutir sobre inovação, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente percebe e que começa a ser apresentado é a tríplice hélice para a inovação, que funciona muito bem em outros países, inclusive, só que no Brasil parece que esse papel, esse alinhamento, empresa, governo, academia, às vezes eles acabam não se alinhando, não trabalhando junto. Aí eu queria saber de vocês essa opinião, assim. Não, quer ir? Vai. Olha, eu ia comentar na fala dele que comunicação acho que é o principal problema de 99% das empresas, né? Dificuldade de se comunicar. E aí ele falou sobre dados, é importante, num pensamento Lean, que é o que eu sigo, tem uma visão de dados e fatos, né? Essa junção das duas informações é muito importante. No meu pensamento ele traz que você pensar em dados é super importante. Mas, e de fato, será que isso efetivamente acontece? Então, assim, o dado pode trazer uma coisa que não é verdade. A gente está baseado só em dado dentro da empresa. Falou, olha, a pessoa que está lá dentro no topo da cadeia alimentar está olhando e falou, olha, a gente precisa fazer isso aqui. Mas na operação está totalmente diferente. No dia a dia aquilo é diferente. Então, assim, juntar dados e fatos, você tem uma constatação mais verdadeira daquela informação. Então, eu acho que isso mostra um resultado positivo. E o porquê dessa não comunicação, eu acho que com a volatilidade, os problemas do mercado, as empresas tentando ganhar dinheiro a todo custo, elas não param para olhar realmente quantas oportunidades tem do governo, quantas incentivos existem, e as pessoas não olham para isso. Muitas vezes assim, tem um jeito de fazer melhor. Não, calma que eu tô fazendo do meu jeito aqui, mas tem um jeito de fazer melhor. Não, tô fazendo do meu jeito aqui. E não param, não descansam, não olham pro lado, não experimentam coisas diferentes dentro da própria empresa. Então, com tanta cobrança, com tanto dado, precisa ter um cálculo disso, precisa ter isso. Então, se a gente conseguir realmente reduzir os processos, a gente consegue ter tempo para pensar em melhor pesquisar, melhor dado, melhor informação. Mas melhor é só uma questão de tempo ou talvez seja uma questão de cultura também? Assim? Cultural também, então, porque assim, hoje, é o que eu te falei, eu sempre fiz assim, sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu fiz assim, vou viver assim. Então, ele não tá parando para ver o novo, para olhar o diferente, para pensar realmente em inovar. Como é que seria a inovação se a gente não tem tempo para inovar? Então, a gente precisa, primeiro, parar, ter tempo para fazer. Eu tenho um processo tão gordo
que se eu reduzo ele, eu tenho tempo para poder pensar numa parte que eu não estou pensando, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar junto. Agora, Rosana, aí tem um lance que é o seguinte, eu estava me lembrando, quando eu fui trabalhar, estava trabalhando na Zênica, não na divisão de farma, mas na divisão de químicos, e eu estava fazendo um MBA. E um MBA no IBMEC na época, era um ótimo MBA. E o meu chefe virou para mim e falou assim: mas não vê se você não vai virar teórico. Eu falei, caramba, qual é o problema de virar teórico? Né? Então, ou seja, o meu chefe já trouxe uma preocupação de que eu estudar podia ser alguma coisa que fosse descolada da realidade. Tá? Então, muito provavelmente existe essa questão cultural de que também é um desentendimento enorme sobre o que é uma teoria. Né? Uma teoria não é uma coisa esotérica que não tem comprovação prática. Tá? Então, uma teoria teorias são coisas estabelecidas. Né? Pode dar um exemplo assim? Por exemplo, a teoria da gravidade. Uhum. Tá. Então a gravidade só acontece em laboratório. A teoria da seleção natural, que é então, da evolução pela seleção natural. Na administração, assim, nesse... Na administração, teoria, se você pegar qualquer teoria sobre gestão de pessoas, né? Se você, de qualquer teoria que vai falar se as pessoas que são cuidadas, que você dá atenção, lá nos experimentos do começo do século passado, né? Ou se você aumenta a luz, diminui a luz, só as pessoas sentirem que estão sendo cuidadas, o desempenho das pessoas, o desempenho melhora, as pessoas se sentem melhor. Então, você ter teorias a respeito de alguma coisa não quer dizer que aquilo não tem aplicação prática. Tá? Então, é que eu gosto muito de pegar a teoria da dissonância cognitiva, que é uma coisa que muita gente fala e muita gente fala errado. A teoria da dissonância cognitiva vem de Leon Festinger, né, com umas observações acerca de um possível final de mundo numa seita, e que algumas pessoas venderam tudo, outras pessoas mandaram o chefe para aquele lugar, outras pessoas acabaram com um casamento e foram lá para cima da montanha esperar o mundo acabar no dia que o mundo ia acabar. E o mundo não acabou, né? Porque normalmente o mundo acaba 31 de dezembro, né? Então, mas nem era essa data. Aí o mundo não acabou e tinha algum pesquisador do Leon Festinger infiltrado no grupo. E aí, o que foi acontecendo? Algumas pessoas começaram a ficar desconfortáveis. Isso que é uma dissonância cognitiva, você ter duas cognições conflitantes. Né? Eu vendi tudo, mandei meu chefe para PQP, gastei todo o dinheiro, porque o mundo ia acabar, eu ia ser salvo por um disco voador. O mundo não acabou, não vou ser salvo, vou ter que encarar essa realidade. Então, isso é uma cognição. A outra cognição... Isso, eu achava que o mundo ia acabar, a cognição, outro não acabou, eu sou um idiota, é outra. Essas duas coisas são conflitantes. A gente não consegue conviver com duas cognições conflitantes. Né? A gente precisa harmonizar essas cognições. Tá? Alguns chamam de Marion Cat, outros chamam de outro nome. A pessoa da seita, ela teve uma sacada genial. Ela acabou dizendo que o mundo não ia mais acabar, que ela tinha recebido a mensagem do além. Né? O mundo não ia acabar mais graças à reza deles. Ela foi genial. Ela acabou com a dissonância. Bom, eu não sou o idiota, eu salvei o mundo. E a gente se sente confortável quando tem algo que faça sentido, exatamente. Né? Então, isso é uma teoria da dissonância cognitiva. Tá? Então, não quer dizer que não seja uma coisa explicada. Tá? Ou seja, você consegue usar essa teoria para explicar um monte de coisas que acontecem no âmbito das organizações, ou acontece num mercado como o mercado de fumo ou dos vapes hoje em dia. Todo mundo sabe que faz mal. Todo mundo sabe que faz mal. Mas aí, como é que eu sou um idiota porque eu fumo?
Não, Porque mas tá olhando, mas ele tá olhando a sensação positiva que causa, né? Não é muito mais o mal que causa. é É que a sensação positiva, eu não Agora eu consigo vou viver. defender o pessoal do Tigrinho, então. Porque se esse do vape Não. tem defesa, por que o do Tigrinho não tem? Não, mas eu não estou defendendo. Eu não estou defendendo. Eu estou falando que as pessoas. Eu não estou defendendo. As pessoas estão fazendo. Já mudou. Não. A pessoa ela vai resolver esse conflito dizendo: a minha irmã fuma. Uhum. Ah, mas uma maneira de resolver o conflito de eu não sou idiota, eu não consigo parar de fumar. É uma fácil. É. Né? Eu não consigo parar. Outra é o seguinte: quando eu quiser, eu paro. Se lembra o tapa na pantera lá? Eu fumo, fumando maconha, mas eu não sou viciado. Né? Tá? E a outra, o cigarro é minha companhia. O cigarro é uma coisa social. Eu não sei o que eu faço com a mão, eu não sei, desculpa, né? Exatamente, não sei o que eu faço com a mão. E eu me lembro lá atrás, quando eu fumava, o não saber o que fazer com a mão era uma questão. Então, era uma maneira de você lidar com aquela dissonância. Tá? Então, agora, se alguém falar isso é apenas uma teoria, faz, né? Não pode falar palavrão, desculpa a câmera. Tá? Então, você viu, eu só falei vatos, né? Não... Depois corta, edita. Tá, mas por exemplo, até aí vocês estão falando das empresas, das organizações. Nem começamos ainda, É né? que não estão nem falando, mas assim, estão indo nessa linha. E de outro lado, a academia. Por aqui representada por Léo Vius, né? Não, então, só um complemento. Quando tu falou sobre... às vezes o pessoal fala estudo não tem um entregável, não tem uma aplicação. Não aplicação, às vezes não ter aplicação. Muitos donos de empresa, eles contratam pessoas e eles sempre medem o individual. Você tem que me entregar algo, você tem que trazer um resultado de algo e você sempre é cobrado pelo entregável do teu algo. E quando você fala assim, poxa, às vezes eu sou parte de um todo e a minha parte é tão ínfima, mas ela é uma parte que no todo ela é relevante. E a primeira coisa que cortam numa empresa é o processo, é a qualidade, e aí isso tudo tende a prejudicar. E aí o que você faz? Você começa a aumentar a quantidade de controle. E aí você acaba perdendo profissionais, você perde o controle. E aí você tem muita gestão e pouca execução. Então, assim, tem muito chefe, pouco índio. E aí? Hoje em dia, nas empresas, você contrata pessoas... Né, naturalmente, você contrata pessoas que têm um determinado conhecimento, não para você dizer o que elas têm que fazer, como era Fabril, mas para que o conhecimento emerja de lá. Então, as pessoas trazem o conhecimento e ajudam a empresa a chegar num patamar de diferença pelo conhecimento que elas já adquiriram quando elas chegaram, vindo da empresa, né? Foram contratadas para isso, para trazer e colaborar com a solução. E não aquele processo operacional de ficar fazendo algo fabril, manufatura e tal. Porque o trabalho do conhecimento hoje da tecnologia é você ter essa mente aberta para criar e poder trazer uma solução, mas que seja parte de um todo. Não fica ruim, né? A pessoa ser cobrada pelo o quanto você não é relevante, tipo, eu te descarto, né? E a pessoa descarta, e às vezes não tem nem conhecimento do quão importante é a participação daquela pessoa naquilo, e a gestão não entrega, né? Ela entrega a gestão, né? Mas isso é tão importante quanto um cara que está entregando um software, entregando a qualidade de um software, entregando uma melhoria de um processo que vai beneficiar um todo, né? Então, são vários elementos de um todo. Por isso que quando a gente traz uma visão de somos um time, estamos trabalhando para entregar um todo, é um time de futebol, cada um tem a sua função, a sua participação, e o técnico é tão importante quanto todo o time, né? E, Rosana, agora pegar uma teoria da estratégia que explica quando ele falou de controle. Você se lembra qual é? Vamos ver se ela foi boa aluna. Não, vamos ver se ela foi boa aluna. Você teve aula com o Beni, com Serra. Não tive com Serra. Não teve com Serra, tá. Então, mas é a teoria da agência. A teoria da agência é uma teoria... O professor Edmilson falou muito sobre isso. Então, é uma teoria, Rafael, que vem o seguinte, quando você tem o proprietário, se afasta da gestão. À medida que o proprietário, sabe, o olho do dono engole o porco, o gado, ou faz o restaurante crescer, né? Então, ele precisa de alguém para entrar para a gestão. Né? Só que essa pessoa pode agir em benefício próprio. Né? Aí entra aqui palavrinha mágica,
o controle. E a teoria da agência vai, ou seja, à medida que as empresas vão crescendo, vai tendo controle, né? E tem um artigo clássico que esse você deu sorte, que eu acho que é um artigo de 60 páginas, né? Tá? Mas, ou seja, você tem todo um corpo teórico estudado dentro de administração de empresas, em ciências sociais aplicadas, que explica o crescimento, com o crescimento da empresa, esse afastamento, tem pressuposições a respeito do ser humano, da possibilidade de agir em interesse próprio, são pressuposições. Zona de conforto, ilha, às vezes a pessoa quer ficar realmente assim, né? Quer causar a sua dependência, né? As pessoas precisam de mim, quanto mais eu centralizar o poder, eu cuidar aqui, eu ficar com essa... E aí, as pessoas precisam. Isso, e aí você pode pegar uma outra teoria que vem da sociologia, que é o estudo de redes sociais, né? Estudo de redes sociais, ou seja, se você tem feudos dentro das empresas, você não tem pontes de comunicação entre esses feudos, tá? Então, no mínimo, você precisa identificar, poxa, quem é a Rosana aqui que consegue falar dessa área com aquela outra área, com outra área. A tia do café, por exemplo. A tia do café que sabe tudo sobre todo mundo. É um system thinking, né? Um pensamento conectado. Então, porque a gente sabe, acontece bastante, né? Dentro da empresa tem a turma disso, a turma daquilo, a turma daquilo outro. E você consegue estudar sob a ótica da sociologia, sob o estudo de redes sociais. Tá, redes sociais que não é Instagram, Facebook. Não não, vem muito antes disso, né? Então... E, Léo, sabe o que eu escuto nas empresas, né? Que muito dessas conversas de café, de corredor, eram muito úteis, eram muito válidas, né? Você conseguia muita coisa. E hoje, com o meio digital, não tem, mas vocês vão tomar um café para conversar. Mas na academia a mesma coisa. O café sempre foi importante. Eu tá no... Não vou falar no barzinho, né? Ela foi minha aluna. Depois da aula tinha barzinho, né? Então, extensão era extensão. A aula continuava. Que quem mandou dar aula sábado, né? Então, sábado depois continuava no bar. Né? Então... Mas vamos manter esse processo, hein, professor? Porque tem que manter. Vai que eu me mantenho assim, o aluno, isso aí continua. Não, claro. E assim, acho que... Eu particularmente não gosto de distância, então não gosto de distância de professor-aluno. Empatia. Tá, não curto, então pode ser que alguém se aproveite, pode, mas daí a maior parte dos alunos e das alunas faz o... Viu, ela tirou C e me convidou. Né? Então foi o C com respeito. De carinho, C de carinho, exatamente. Então, mas eu não gosto. Então, mas assim, lógico, cada professor é diferente. Então eu gosto. Até alunos da graduação, quando eu dei aula na graduação, até hoje, tem alunos que eu acompanho, eu sei o que estão fazendo. Tem uma que eu acompanho no LinkedIn, não vou dizer o nome, ela era feirante. Fez MBA comigo. Que legal. E, putz, ela vendia pijama na feira, depois veio a pandemia, passou a vender melancia. Aí depois da melancia, eu aprendi com ela que melancia tinha denominação de origem. Que melancia, sabia que tem lugares, estados que tem melancias melhores do que outros. Para mim, melancia era tudo melancia. Eu aprendi com ela. E hoje ela está trabalhando na empresa e tudo, e eu fico acompanhando. Putz, me dá maior prazer ver as pessoas se desenvolvendo e a gente ter o prazer de... E não tem nada assim, eu ajudei, nada. Eu gosto de ver assim, como as pessoas estão se desenvolvendo, encarando a vida. E eu tenho esse prazer de poder acompanhar, de poder... Nossa, eu fico feliz demais. Então, aí a Rosana me chamou para o podcast, viu? Já vai terminar o doutorado, me chamou para o Pod Mano. Me dando C. Mesmo eu dando C. Mas vai convidar ele para comemoração, né? Tem que ter uma comemoração. É claro que ela não vai me chamar para a banca, né? A banca já está formadíssima. Não, sei. Mas assim, por exemplo, vocês ainda não chegaram no ponto. Estamos em ano eleitoral. A gente tem que ter o comprometimento do governo também. Mas assim,
igual a gente estava conversando, por exemplo, se a gente abrir hoje um site do Ministério de Inovação, Ciência e Tecnologia, provavelmente vai ter algum edital lá, de repente, para a gente conseguir captar algum recurso para um projeto de inovação. Mas só lançar o edital, às vezes é suficiente? Então, eu acho, assim, por exemplo, eu estou ajudando não, tem um amigo que está ajudando uma startup a fazer para captação de fundos na FAPESP. Uhum. Gente, tem captação a fundo perdido. Sim. Aí. A fundo perdido. Sim. Tipo patrocínio direto. Aprovou o projeto, tá aqui o dinheiro. Tá aqui o dinheiro, tá aqui o dinheiro, e você vai cumprir. Então, e tem um montão de coisa para cumprir, aí precisa o quê? Na FAPESP precisa ter. Ele é mestre, eu sou doutor, né? Então eu estou compondo o grupo. Lógico que eu vou trabalhar nisso, se for aprovado. Tá? Tem um outro professor, doutor. Tá, mas tá lá o dinheiro. Sim. Tá lá o dinheiro a fundo, sei lá, você pode pegar 300 paus a fundo. Para uma empresa grande é pouca coisa, uma empresa grande pode captar muito mais. E isso você está falando da FAPESP. Eu tô falando da FAPESP. Mas aí então, a gente pode ter um BNDES, um BID, exatamente, em qualquer lugar. Uma lei do bem, outra lei da informática, eu acho que tem exatamente. também. Exatamente. Agora, eu acho que é complicado você conseguir divulgar tudo isso para as empresas. As empresas têm que correr atrás também, porque é difícil. Então, um edital disso, edital daquilo outro. Né? Então, acho que também cabe às empresas procurarem. Poxa, gente, tem recurso do governo disponível para tudo, né? Para absolutamente tudo que você pensar. Mas, olha, mas essa geração aí, hoje em dia, não se aprofunda muito em pesquisar, né? Às vezes é muito raso em relação à informação. Quando você tem gente na empresa, hoje, na maioria das empresas, a parte mais operacional, mais tática, geralmente uma faixa etária dessas gerações mais novas aí, que o pessoal lê superficialmente sobre um assunto, já acha que domina, e quando vai conversar, a pessoa na terceira página já não tem... Passou dos 9 segundos do TikTok e já era. E aí não acrescenta muito mais. Então, assim, hoje você precisa de uma assessoria para te ajudar a ter essa informação, dessa informação. Então, hoje existem, por exemplo, existem assessorias para esse tipo de coisa. Então, assim, porque viu que é uma dor do mercado. Exatamente. Como a gente pode resolver uma dor com pessoas que têm determinado conhecimento, que às vezes a própria empresa não sabe que existe essa proposta. E assim, você sabia que tem como resolver determinadas coisas que estão no manual do teu carro? Quantas vezes você leu o manual do seu carro? Entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, tá tão ali do meu lado e eu não pego para usar... Que às vezes tem recurso do governo e nenhuma empresa fala, eu posso fazer uso disso daqui. Eu tenho um amigo que ele é muito... Ele falou, eu amo edital. Eu falei, não, tudo bem, existe defeito para tudo, né? Então, né, existe processo, né? Processo. Tem gente que gosta de processo, tem gente que gosta de edital, né? Que então, absurdo, tem gente que gosta de estatística, né? Então, né? Você nunca tinha visto isso aqui, né? Né? Não. Essa foi na pandemia. Olha aí. Foi a minha primeira, assim, depois da pandemia. Porque acho que a gente deve tudo. A gente deve, pelo menos a gente está vivo aqui. A gente deve à ciência e aos motoboys. Mas para os entregadores. Então, se tem uma... E aí, só mudando o assunto, já que é para estragar mesmo, bagunçar, eu fiz uma pesquisa para uma empresa para uma parte financeira de uma empresa que queria desenvolver produtos financeiros para a compra de motocicletas para os entregadores. A gente entrevistou muito o entregador. Foi Quali, viu? Quali, tá? Quali. Pesquisa qualitativa. E eu desenvolvi... Qual era o objetivo da pesquisa? Eles queriam desenvolver produtos do banco, da financeira da produtora de motocicleta, da fabricante de motocicletas específicos para os entregadores. E eu cheguei, poxa, gente, eu quero fazer essa pesquisa porque esses caras salvaram nossas vidas na pandemia, né? E muitos deles devem ter morrido, né? Eles salvaram nossas vidas. E eu desenvolvi um respeito enorme por eles. Você dá até passagem agora para eles no corredor, né? Oi? Você dá até passagem para eles agora no corredor. Sem dúvida. Não, cara, não tem um que eu não dou, que eu compro por um aplicativo que eu não dê gorjeta e tudo, que eu não bata papo. Que legal. E o que aconteceu, Rosana? Acabou a pesquisa, a gente fez a apresentação.
Então, tudo que eles achavam sobre motoboy, sobre entregador, estava errado. Achavam que eles iam querer uma prestação que coubesse no bolso, que eles não sabiam como é que eles eram avaliados. Os caras sabiam. E palavras do gestor. Cara, obrigado. Vocês acabaram de destruir tudo que a gente pensava sobre os entregadores. E agora a gente tem um material super rico para a gente desenvolver o produto financeiro para eles, que é contrário de tudo que a gente achava estando longe do mercado. Então, isso é aproximação. Ouvir seu cliente, né? Entender seu cliente, entender a necessidade dele. E ele não sabia o que queria. Né? Eles achavam que queria uma pesquisa quantitativa. Eu sou quant, eu gosto de quant. Cheguei, gente, vocês não entendem porcaria nenhuma disso. Vocês precisam fazer uma pesquisa qualitativa para aprofundar. Né? E levei os resultados para eles. Então, é trazer métodos que a gente encara problemas dentro da academia para uma boa aplicação no mercado, que pode ter uma solução legal lá. Então, isso é um papel resultado que jamais seria possível numa quantitativa. Jamais seria possível na quantitativa, porque para fazer quantitativa você tem que conhecer sobre o assunto, tá? E eles não conheciam. Ô, Léo, e como é que funciona o time to market? Right? Às vezes a pessoa tem uma necessidade de lançar um produto porque ela tem uma dor no mercado agora. E aí ela te contrata e fala, olha, eu tenho essa dor, mas se essa pesquisa não chegar, sabe, eu tenho uma necessidade de resolver coisas até uma Black Friday. Se eu não conseguir resolver, eu perdi o time, né? Então pode ser que aconteça isso. Tinha uma empresa que queria testar se as pessoas sentiriam diferença numa churrascaria, entre o churrasco feito no carvão ou no gás. Tá? Todos os alunos sempre disseram que as pessoas vão sentir diferença. Aí aconteceu uma coisa legal. Quando eu fui, eu disse, se a gente precisa fazer um desenho experimental, as pessoas provarem sem saber se é assim ou assado. Aí a pessoa do marketing chegou para mim e falou, e se o resultado não der o que a gente espera? Eu não sou pago para dar o resultado que você espera, eu sou pago para dar o resultado que o experimento der. Se não der o que você espera, vocês não vão jogar dinheiro fora tentando promover uma coisa que não vai dar certo. A gente fechou uma churrascaria, 110 pessoas que conheciam de carne, né? Eles provaram 3 cortes de carne, alternando. Sem saber, ninguém sabia, nem as pessoas da empresa sabiam. E deu um resultado muito interessante. E na fraldinha e na alcatra, algumas percepções, assim, alguns atributos, algumas características das carnes foram favoráveis ao carvão. E na picanha deu empate. Olha. Agora, se na empate, na picanha é vitória. Sim, tá? Então, é muito pouca coisa as pessoas percebiam na alcatra e na fraldinha e não percebiam na picanha, que é a rainha das churrascarias. Tá? Então, mas aquilo, o que foi? Um desenho. Então, eu disse para eles o que é percepção, que percepção é um processo da gente capturar estímulos no ambiente, né, por meio dos nossos órgãos sensoriais, e dar sentido, interpretar dar significado a isso, a essa captura. E essa visão pode estar relacionada com uma coisa sentimental também, porque eu me lembrei de uma pesquisa que aconteceu. Eu fui com meu pai no mercado e aí tinha uma bancada assim e tinha uma moça, ela tava com 5 latinhas de cerveja. E ela falou assim, a gente quer fazer uma pesquisa, qual que é a cerveja que você mais gosta? Meu pai, tá bom. Fala as 3 cervejas que você mais gosta. Ele falou. E aí ela tinha as 3 marcas lá, você separou as marcas, só que ela não identificou as marcas, né? Ela colocou, essa aqui, sabe? Ficou por baixo aqui, ela colocou. E ela deu meu pai provar. Aí meu pai provou todas as cervejas. Ele gostou daquele mais odeia. Então, mas... Aí, assim, incrível que ele falou, não, e quando mostrou, tem um apelo sentimental, que antigamente o pessoal não gostava de uma marca de carro, hoje em dia é uma marca de carro mais conceitada, mas ninguém carro, esse carro é... Isso, cara, teve um estudo clássico.
Rosana, depois você troca a introdução, né? Então você faz uma abertura no final que a gente já está batendo papo sobre outras coisas. Mas no final das contas a gente está falando sobre a empresa. No final das contas, é resolver um problema. E quer ver? Teve um estudo clássico que era assim. Aí, é uma marca de ser no Super Bowl americano, né? Uma empresa pediu para pessoas que conheciam, que eram amantes de uma marca de cerveja tal, para fazer um teste cego com 2 marcas de cerveja e dizer qual eles preferiam, né? Gente, olha a sacada deles. Qualquer número que fosse diferente de 100%, 100% prefere a cerveja que eles dizem que preferem, era vitória para eles. Qualquer número. Então a sacada foi genial. Porque, vamos lá, eu gosto da cerveja. Vamos dizer que gosta de Stella, eu sou amante da Stella, então vamos testar todo mundo que diz que é amante de Stella e dar uma Skol, né? Se uma pessoa disser que preferiu a Skol, poxa, nem todos todos amantes de Stella gostam de Stella. E deu um número bem forte, o 40% ou 50%. Tá? Deu um número bem forte. Então a campanha foi um sucesso, mas ela não tinha como não ser um sucesso, porque simplesmente os caras conheciam de número. Poxa, qualquer número que der é favorável. Agora, quando você faz um desenho que nem esse, e que nem eu fiz com a churrascaria, é um desenho experimental. Então a pessoa não pode saber o que está provando, porque se o pai provasse na lata... Então, isso, ele ia falar, não, essa é melhor. Da mesma maneira que se eu... cara, tudo importa. Tudo importa. A roupa da moça. Até a roupa da moça, tudo importa. Tudo importa e tudo influencia na sua percepção das coisas. Se as pessoas vissem na churrascaria onde estava sendo feito, o resultado seria completamente diferente. Assim como você mora na Moca, que é o reino das pizzarias. Você muito provavelmente come pizza feita na eletricidade ou no gás. Muito provavelmente. E me vende como forno a lenha. Ou pelo menos omitem. Né? Então, muito provavelmente você come, só que você não percebe. Tá? É difícil perceber. Tá? Agora, quando você tem um estímulo visual, etc., você viu a lenha, você viu... Tem a pizzaria perto de casa, a pizzaria de bairro, eu vejo lá, eu sei que é lenha. Agora, eu não tenho capacidade de conseguir distinguir. Agora, uma coisa que aconteceu, que eu achei o máximo, eu fiquei a parte de um trabalho que uma empresa fez, e isso eu achei incrível. Porque, assim, ela trabalhou na dor do cliente. No momento da dor do cliente. Eu trabalhei numa empresa de telecomunicações e tal, e tinha uma empresa que ela vendia conexão, né? Então, internet. E aí ela colocou um stand de internet numa festa rave. Uma festa rave, geralmente, é numa fazenda, num lugar onde não pega o celular. E aí ela estava oferecendo portabilidade da sua própria telefonia que funcionava lá. Então, assim, todo mundo quer estar numa festa postando o seu momento, né, que quer aparecer. E aí ela pegou as pessoas, o seu cliente na dor dele. Então você olha, é o momento que o cliente está sentindo dor, que ele não está conseguindo postar, faz portabilidade aí aqui. Aí podia ter efeito colateral, né? A mãe perguntando, onde você está, meu filho? Onde você está, meu filho? Aí volta para... Mas assim, e teve uma conversão super interessante, super positiva, das pessoas falando assim, olha, eu fiz portabilidade porque essa marca pega, essa empresa funciona em determinados lugares. E olha que interessante, ela entendeu a dor do cliente e ela foi vender o seu produto onde ele tinha dor. Então, ele provocou o lugar da necessidade. Então, não é um produto, mas a sua necessidade para que o produto seja imposto. Então, seja útil, né? Quanto custa? Às vezes, o custo não é o valor que ele te traz, né? Então, entendeu a importância dessa visão também, né? Bem legal. Mas essa questão da necessidade do cliente é algo muito subjetivo, né? Então, assim, necessidade das pessoas de uma maneira geral. E voltando ao tema, quando a gente fala de inovação... faltam 17 minutos, 16, 15, 14...
quando a gente fala de inovação, a gente precisa necessariamente resolver algum problema e gerar algum valor de uma forma significativa, né? Pelo manual de Oslo. Não, tá. Tô ligada. Ah, viu? Agora, isso ela estudou. Ela não estudou teoria da agência, mas isso ela estudou. Não, Porque eu achava assim que inovação, qualquer coisinha mais quer ver? diferentona, Quer ver? já estava inovando. E- Porque acabou Quer virando. ver uma outra coisa que eu uma acho vala super comum. importante, Rosana? Mana. Você é mana, né? Por de onde vem o pó de manas? É porque a gente é de Belém, eu e a Ellen. E então aí beleza. lá é mano, é vírgula, égua e mana. Égua, mana. É assim. Então beleza. Então pode, mano, pode. Então pode. Pode, mana, é. Uma coisa assim que acho que a academia traz pra gente, primeiro que traz uma certa humildade, né? Então a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe porcaria nenhuma. Princípio da filosofia, Tá, né? mas assim, meio É. mas a gente vai vendo, putz, nossa, eu estudei, sei tão pouca coisa, né? E eu gosto muito de ter os termos bem estabelecidos, né? Então, definições muito claras, que são coisas que a gente traz da academia. Hoje, um desafio para qualquer um, entrem num LinkedIn da vida e veem quantas vezes vão dizer que algo é disruptivo quando não é disruptivo. É inovador, não é? Né? Então é disruptivo. Gente, por favor, leiam Clayton Christensen, né? Antes de falar que algo é disruptivo. Mas por quê? Virou Buzzword, jargão, né? buzzword. Assim como mindset, eu conheço o trabalho da Carol Dweck, eu conheço o trabalho da Carol, que é uma bela pesquisadora, né? Tá? Mas aí virou mindset para tudo. É mindset de podcast. Ou seja, eu tenho que eu tenho que adequar meu mindset para tudo virou. Então, acontece muitas vezes de termos que migram da academia para o mercado e que são... Aliás, na academia a gente não tem propriedade sobre os termos, né? Acho ótimo que importem coisas, mas de vez em quando a gente vê que tem usos diferentes ou tem definições diferentes da definição original e que deixam de prestar, de serem úteis justamente porque estão sendo desvirtuados. A própria palavra inovação, né? Não, a própria Vem palavra... de ideia, né? Cara, assim, e aí a inovação é alguma coisa... Inovação é diferente de invenção, né? Inovação tem que... Se não foi aplicada, não é inovação. Né? Se não gerar um valor significativo para a sociedade também não é? Não né? é. Aí se a gente pegar inovação no Brasil, é bem provável. Você deve ter tido aula com a Cirane. Não? Você não teve aula com ninguém, cacete? Né? O que ela fez? Tá fazendo podcast, ué. Nossa! Olha só. Agora deixa os professores verem. Não, pior que o último episódio tinha o Fábio, meu professor aqui, e a Jeane, minha professora, e os dois me queimando também, que eu não ia pra aula nenhuma. Nossa, você tá puxando a tua orelha aqui, ó, ao vivo, pra toda a internet. Eu me lembro uma aula da Cláudia Cirane, e ela trabalha com inovação, e a gente acessando um ministério da Indústria e Comércio, né, que tá coisas de inovação. A grande parte da inovação do Brasil é inovação em processo. Você vai ficar feliz. Tá? Mas, ou seja, fazer as coisas de maneira diferente. Então, inovação de produto, inovação de marketing, inovação nas organizações, é muito pouco perto de processo. Tá? Então, a gente tem no Brasil mais inovação de mudar um pouco a maneira do que as coisas foram feitas, que não deixa de ser inovação. Está lá categorizado, inovação de processo é inovação de processo. Lindo, maravilhoso. Tá? Mas será que é porque isso não é mais... já não é trabalhado há mais tempo? Eu não sei, eu não sou um estudioso do tema, mas é uma coisa preocupante. É meio preocupante, porque você inovar... Mas isso a gente está falando do Brasil, no né? Brasil, no Brasil, a gente está falando no Brasil. Então, porque como é que você tem também número de patentes, etc. A gente é bem fraquinho
em relação a isso, que é o número de patentes, é aquilo. Você está fazendo alguma coisa que vai ser aplicável, você quer proteger aquela aplicação. E esse trabalho conjunto também no Brasil, ele é bem ínfimo, no sentido Sim, de assim, empresa com universidade, com governo. Sim, sem Aí dúvida. você vai para a Europa, isso aí é um negócio muito comum e é muito dinheiro Se envolvido. você pegar número de patentes, Coreia, China... Pera, ler artigo científico, eu sei que você lê, tá? Né? Não, isso, desculpa. Se a gente olha de uns anos para cá, a quantidade de artigos que tem de chineses e de indianos, você vê nome de chinês, puta, os caras estão estudando pra cacete. Né? Então, tudo bem, tem não sei quantos bilhões de pessoas lá, tem muita gente, tem. Mas tem um investimento maciço para a produção de conhecimento nesses países. Cara. Então, Coreia nem se fala. Né? Coreia, Japão, tudo do pós-guerra foi um negócio absurdo. Tá? Que não se resolve ou não tem resultado do dia para a noite. Mas 50 anos, 70 anos depois tem resultado para caramba. Vai, diga, desculpa, cara. Eu tô falando assim, a ideia de simplificar, eu tô com uma camisa do manter, ó, simplicidade é o último estágio da sofisticação, então vamos deixar cada vez mais simples aquilo do próprio Da Vinci falava, né? Então, assim, tentar deixar aquilo mais simples é para você ter realmente mais espaço para poder inovar, para poder pensar em coisas. Mas existe uma parte da empresa que deveria ser dedicada, ou é vou falar, não me bate. Mindset, ou eu tenho que é um pensamento, né, que deveria estar implícito na cabeça. Uma mentalidade que devia estar, que deveria estar na cabeça das pessoas, de todas as pessoas da empresa. Essa conscientização, ela já existe há quanto tempo? Ela deveria existir. A pessoa já não deveria pensar enxuto, não deveria pensar simples, não deveria pensar de uma maneira fácil, porque muitas vezes as pessoas complicam muitas coisas. Às vezes eu faço um puxadinho porque você não conseguiu me arrumar uma coisa, eu vou lá e coloco mais uma coisinha porque não deu, e aí o processo fica gigante. Então, assim, por que a gente não olha, porque a importância de se olhar o processo e enxugar ele agora eu tenho espaço para fazer uma pesquisa, agora eu tenho espaço para pensar em inovação, agora eu tenho dinheiro desse desperdício que eu tinha, né? O Taishono, que era o chefe de produção do Toyota, ele fala, você pensar em a máquina que mudou o mundo. Esse livro foi best-seller. Assim, imagina, ele separa em valor, trabalho acidental e desperdício puro. Então, você pensar o que você pode zerar, que é o desperdício puro, isso aqui é o zero. Trabalho acidental é o que eu faço para gerar o meu valor. Então, se você reduz desperdício e diminui trabalho acidental, você aumenta o seu espaço de valor. Então, o que é a ideia do processo? Reduzir desperdícios incidentais e desperdício puro. Zerar. Aí você aumenta a possibilidade de, sim, ter espaço para inovar, ter espaço para fazer pesquisa, para você ser cada vez mais assertivo para gerar o valor. Mas que é algo... como é que eu vou gerar valor? O que é valor na tua ótica do que é valor? Na tua ótica do que é valor? Na minha ótica do que é valor? Nossa, mas na ótica do cliente. Olha, valor é uma coisa. Essa é outra. Essa é outra coisa. Cai numa seara, numa discussão que não acaba do bar, vai. Não, porque assim, você vai pegar pesquisadores diferentes, vão ter definições diferentes. Né? E tá tudo bem, é assim que funciona. Mas quando a gente pega e vai para fora das pesquisas, valor é uma coisa esotérica. Qualquer coisa pode ser um valor. Né? Então, eu estou criando valor para o cliente. Tá bom, mas e aí? Como é que é esse valor? O que compõe esse valor? Como é que você sabe que isso é valor? É bem complicado. Porque, por exemplo, quando a gente pensa mais simples, por exemplo, se a gente vai pensar em qualidade, aí a gente tem a questão da expectativa e se aquilo que é entregue corresponde àquela expectativa. Só que muitas vezes a pessoa não tem expectativa, né? Por exemplo, o celular, você não tinha expectativa de que fizesse tanta coisa. Não, beleza. Hoje aliás, eu acho isso muito legal. Da Vinci. Não, então, é ótimo. O cara quem do tempo. O nome já diz, né? Da Vinci, né? O cara quase Léo Views, né? Quase, quase tudo igual. Né? Mas, gente... Ele não é ágil, não, né? Não. Ele não tem na época. O negócio de ágil, essas coisas muito rapidinhas, não, né? Olha, isso é um outro ponto, e dá outro podcast. Ágil e rápido não é sinônimo, tá bom? Muito mais rapidinho, né? Rapidinho
Você viu, eu tô defendendo uma linha eu quero dizer que pra dar 20 não pode ser 20 boa, não. O cara que diz dá 20, aí você já desconfia, mas continua, né? Agora eu perdi o... Não, mas tudo bem, a gente já volta. Ai. Lembra aí, quando rapaz. a gente pega... É muito fácil ser prolixo. É difícil ser simples. É verdade. Então, você sair escrevendo um monte de bobeira é moleza. Engraçado que no mestrado que eu fui me preocupar mais. Eu fui ver o quanto eu desperdiçava de palavra. Assim, no texto, numa comunicação, assim, de uma maneira geral. É muito moleza ser prolixo. E a gente tende, né? Eu passei por isso, você também, a achar que, isso aqui eu escrevi uma página, 10 páginas, em 2 horas eu escrevo 10 páginas, não existe mentira mais... Não sei quantas páginas faltam para você. Tá? Mas, olha, eu para escrever uma página que eu ache boa, pelo menos um dia. Tá? Tem inteligência artificial que ajuda, lógico, pode ajudar e tudo, mas para eu achar, assim, putz, eu tô feliz com esse parágrafo, demora. Mas, ou seja, dá trabalho simplificar. Sim. Dá. Simplificar dá um puta trabalho. Você deu um exemplo? Eu entrei numa empresa e aí eles precisavam de ajuda para que ficasse claro para as pessoas da operação que existia uma forma mais unificada, né, de se trabalhar, que a gente queria adotar um padrão e tal, e a gente tinha que falar realmente de uma transformação digital de uma forma mais simples. E sabe quando você está falando para pessoas que são do teu métier, é super tranquilo você falar para quem já sabe e usa esses jargões, né, o agilês, o inês, ou qualquer informatiquês e tal, fica muito mais tranquilo. Já pensou você falar para uma pessoa que não sabe nada sobre o teu assunto? Como é que você explica simples, né? Pensa aquele conceito do KISS, né? Keep it simple, stupid. Pensa simples para explicar para uma criança. Sabe que eu uso isso? Eu uso isso em aula. Eu uso isso em aula. Então, por exemplo, tinha a disciplina de comportamento em projetos que eu tenho, e sempre são seminários, e no final de cada seminário a pessoa tem uma brincadeira que é como você explicaria isso para sua avó, se a sua avó não conhecer o tema. Tá? Então, ou seja, que é um convite, e isso vai muito em linha com um cientista que eu prezo muito, que é o Steven Pinker. Tem os livros sobre cognição, etc. É um cara muito bom, a tábula rasa, como a mente funciona. Ele escreve cada livro enorme, mas ele tem um livro chamado Guia de Escrita, que é belíssimo. E ele defende muito bravamente que nós, da academia, devemos nos comunicar com um público cada vez mais amplo. Então, ele critica aquela escrita hermética da academia. E a gente nota que também um jeito mais coloquial, menos hermético, está sendo mais aceito. Até se a gente vê até os títulos mais criativos, né, nos artigos de periódicos, etc. Porque se a gente escreve só para ser avaliado pelos pares, para as outras pessoas do meio conhecerem nosso trabalho, a gente está trazendo contribuição nenhuma. Não, a gente está... Só para produzir mais e mais artigos. Exatamente. Então, aí a gente... eu gosto muito dessa visão do Pinker, da gente escrever para um público mais amplo. Tá? Então, por exemplo, a tua iniciativa eu acho excelente. Né? Então, tem um monte de podcasts que eu acompanho, o Huberman Lab eu acompanho, o Daniel Lakens, que é um cara da Holanda, psicólogo social, eu acompanho. Tá? Porque a maneira de você... Lá na Uninove, eu já fiz um montão de lives, uma iniciativa da Uninove que começou na pandemia, fazendo lives para os alunos. Pô, teve mais de 300 mil visualizações. Então, mas assim, de pessoal da graduação. Essa turma jamais vai baixar um artigo científico para ler em inglês ainda. Exatamente. Mas assim, poxa, Rosana, eu me lembro de um cara, ele era trocador de ônibus, ele assistia as lives no ônibus. Agora eu desci do ônibus, estou no ponto. Gente, aí, ou seja...
Aí dá um E quentinho no coração, dá, né? dá um maior quentinho no coração, sabe? E não foi só eu, um monte de gente fez. É sempre levando alguma mensagem, tentando alcançar um público mais abrangente, precisa de adaptação da linguagem. Isso eu acho que eu sou razoavelmente feliz com essa adaptação. Acho que eu consigo conversar bem. Né? Nasci no Rio, né? Então isso facilitou um pouco. Né? Essa Então, turma de praia, essa assim. turma Mas é de bolacha, praia é bolacha. é biscoito. É biscoito até com X, agora é biscoito. Então, eu acho assim, eu acho que é um papel. Então, você também está terminando o doutorado Mas e isso é super legal. no meio acadêmico, às vezes, acaba sendo um pouco fora do comum, né? Bastante Então, por fora. exemplo, eu ia até te perguntar, Rafael, também, como é essa questão dessa mudança de mentalidade? Mentalidade é uma Sim, palavra boa, simples, boa. né? Vamos deixar cada vez mais tupiniquim aí nos nossos termos, né? Pra que o mais de 7? Pra que o brainstorm? Pra que o... Gente, é muita... É engraçado que a gente manda um invite. Pra que manda um invite? Mandar um invite. Fazer um call. A gente adora ter referências, né, europeias. Isso não afasta um pouco? Afasta. Só que quando você vê, né, é o exemplo que ele estava dando. Quando você falou só, tá bom, a pessoa falou complicado, tá bom, mas apesar daquela SAP, vai, traduz pra mim, o que você quis dizer com isso? Sabe? E como eu comentei há pouco, a gente fez um trabalho dentro de uma empresa, quando explicar de uma maneira mais simples, a gente fez uma videoaula. Então, assim, a gente fez uma trilha de conhecimento onde foi muito mais difícil você trazer pro simples, explicar para um leigo aquilo que você... E virou um produto. Então, a gente criou um produto onde a gente falou assim, como é que eu explico jargões do mercado? Falou, o que é... Um exemplo, para algumas pessoas, a agilidade é algo muito abrangente, mas para cá, para dentro da empresa, o que é agilidade para nós? O que é Lean para nós? O que é o OKR, né? O que são métodos? O que é um Kanban? Mas explicar, sabe, como se estivesse num boteco, explicando para uma pessoa, e a gente fez analogias, né? Então, foi interessante que esse produto acabou saindo na época do carnaval, então a gente fez com elementos de carnaval. Então a gente falou assim, sabe quando você começa um MVP, um mínimo produto viável, que é uma caixinha de fósforo lá, o Dona Irã batendo na caixinha de fósforo, tentando validar uma hipótese de que isso aqui pode ser um samba, pode até virar uma escola de samba, sabe? Então a gente tentou trazer de um simples para um muito complexo, mas fazendo uma evolução daquilo. Então, trazer de uma forma simples é realmente mais complexo passar a explicar simples, quando você já tem realmente... Por quê? É difícil porque você precisa dominar aquilo para você poder traduzir. Mas o bom é que você acaba trazendo uma empatia, porque a pessoa acaba se identificando com a simplicidade. Falou, pô, que legal, ele tá falando do jeito fácil. Eu trabalhei numa empresa e a gente falava sobre métodos ágeis, né, transformação digital, as pessoas que montavam alguns quadros de gestão à vista, quando a gente ia levar, os montadores, eles falavam assim, eles chamam de Capra, Rafael Capra. Falou, Capra, que raio que esse negócio aí que vocês estão fazendo aí? Então eu falei, não, é que a gente... Aí eu tentava ter isso pra eles. Falei, olha, é um quadro, porque às vezes o cara tá fazendo o teu serviço e você... E para não dar choque, você pega o serviço e ele tá fazendo o mesmo serviço, vão fazer os dois o mesmo serviço. Cada um tem a visibilidade que ele tá fazendo o serviço do outro. Mas e eu preciso disso para mim. Falei, então ele entendeu que ele precisava quando eu trouxe de uma maneira que para a realidade dele. Com e os dois fazendo o mesmo serviço, às vezes um fazendo meia hora a mais a mesma coisa, né? Com um milhão de passos a mais. Olha que é importante, você ter visibilidade do teu processo ou das demandas que você tá executando de uma maneira visual. Então, olha, eu estou usando um elemento de algo, mas não estou trazendo para o executivo, mas estou trazendo para o middle manager, mas estou trazendo para a operação. Eu estou trazendo para gerência média. Manutenção. Desculpa. Uma média de gestão, onde a gente mostra onde a operação, não é bem a operação da empresa, mas a retaguarda, né? O pessoal da manutenção entendeu que precisava de um elemento que a empresa estava trazendo para a sua realidade. Mas, era um problema que estava acontecendo também num outro setor que ninguém imaginava que podia ter. E eles acabaram usando melhor do que o pessoal onde a gente estava realmente trazendo conhecimento. Porque a gente tentou dizer de uma forma simples, de uma forma mais fácil. E essas interferências, assim, elas só funcionam num ambiente que seja favorável também, né? A toda essa...
a gestão precisa patrocinar. Se ela não patrocina, é aquele negócio. A gente fica jogando gelo na operação, na média gestão, onde as pessoas... porque é o que ele falou, né? Quando você é uma alta gestão, você delega uma subgestão. Então, como você delega, você não está vendo o que está acontecendo, você está acreditando naquela gestão. Então, se ele não patrocina... fica aquele ato, né? Aquele vale, né? Entre o que o gestor espera e o que a operação está entregando. Então, isso não se conecta. Então... Entendeu que ele está procurando as palavras em português? Viu? A gente viu? Já valeu. Não, assim, e aí eu até usar um outro exemplo, que olha só, Rosana, dentro de uma sala de aula do MBA, tinha dado uma disciplina... experiência do cliente, também conhecida como CX, né? Customer Experience. E uma das coisas, os alunos do MBA, e esse eu nunca vou esquecer, tinham que explicar para a avó o que era um Customer Experience, a experiência do cliente. E um aluno, ele explicou para a avó, de verdade. Ele veio contar na sala, né, na hora online e tudo. Ele veio contar e eu fiquei realmente tocado como ele soube explicar. Ele falou, vó, a senhora sabe o que é a experiência do cliente? Ela falou, não sei. Então, vó, sabe quando a senhora vai no pipoqueiro da esquina? A senhora fica lá um tempão conversando com o pipoqueiro, ele faz a pipoca quentinha, que a senhora gosta, a senhora fica conversando, ele pergunta da sua vida, a senhora conta a sua vida, fica lá batendo papo, não sei o quê. Depois a senhora volta para casa, nem se lembra se comeu a pipoca. Isso é a experiência do cliente. Tá? Ou seja, é tudo que ela vivenciou quando ela estava comendo pipoca, a despeito de ser que a pipoca está incluída, mas não é. Talvez nem não é o valor que agrega para ela. Não é o valor que agrega para ela. Entendeu? Como no banco, né? Hoje em dia, quantos aposentados vão no banco só por causa desse papinho? Exatamente. Isso é experiência. Tá? Isso é experiência do cliente. E pode ser experiência online, offline, etc. Mas eu achei brilhante o que o menino fez. Brilhante, porque ele foi lá e explicou para a avó. E se fazer entender, né? Se fazer entender. Pelo simples. E a avó entendeu. Teve uma disciplina também que eu... Você foi? Não. Essa era em Belém, eu era a professora nesse caso. E eu tinha que explicar sobre processo, o que era o processo, o que é que eu fiz? Levei uns abacaxi, levei 2 liquidificadores, levei um açúcar, 2 quilos de açúcar, 2 tesouros, uns copinhos. Eu digo, divide, salacaca. Quem fizer esse suco com menos etapa vai ganhar essa linda caixa de chocolate, garoto. Pronto. Que legal. E aí os caras estavam pilhando para justamente desenhar de que forma eles iam ter menos trabalho para fazer o tal suco de abacaxi, sabe? E aí é um negócio interessante porque... Mas ali era uma aula, ali tinha uma caixa de bombom em jogo. Agora na empresa, gente, mas eu vou me esforçar pra quê? Existe. Se o cara lá tá nem aí. Bom, teoria da agência? Né? Não, então, existem hackathons, né? Os desafios dos desenvolvedores, onde eles ganham prêmios, né? Eles desafiam, a empresa traz um problema e abre para o mercado resolver aquele problema, que já tem, às vezes, isso daí é desafiador, né? É uma gamificação que fazem, né? Um jogo, um desafio, um jogo. Então, gamificação, aí eu vou ter que defender, não tem como. Um jogo, Neologismo, vai, tá bom. Não, mas assim, também eu acho que a gente exagera pra caramba nos termos e tudo. E, por exemplo, o negócio do invite eu acho meio ridículo. Invite eu não curto. Fazer um call também não é necessário. Não. Outro dia, quando o pessoal não tá manjando muito de inglês, falou assim, eu vou fazer uma call. Eu já imagino o cara... Exatamente. Então, assim, mas e que eu acho que também... mas eu entendo que, como são os jargões do meio empresarial, se a pessoa não se apropria disso, parece que ela está sendo fora... Não está inserida, né? Que ela não está inserida. Parece que ela é um outlier. Parece que é um outlier. Ai, meu Deus. Vamos fazer um bingo aqui, cada hora, cada palavra que tem. Opa! E tem bingo, nossa, olha, esse é o bingo empresarial, eu conheço desde 1980 Uma gamificação numas empresas poderia ser cada um
que falasse uma palavra em inglês, E não, mas- tirava uma peça. Pronto. não, Todo pelado na empresa. ia ser o Strip Company, o Strip Meeting, né? Pois é. E agora, tinha o bingo, né? Então, o bingo de palavras que você ouvia nas reuniões, Uhum. tá? E se você hoje coloca... Tem um monte de termos que você vai ouvir e dá... Mas eu já brinquei de bingo, então tinha com colegas assim, pô, a gente sabe o que vai acontecer na reunião, quais são as palavras que vão ser sempre evocadas, né? Mas, outro dia eu entrei numa reunião e foi até engraçado isso. Eu cheguei na reunião e o pessoal começou a falar. Falei, é meu primeiro dia na empresa. E aí o pessoal começou a falar e usar termos, jargões e tal. E eu tinha um cara do meu lado. Todo mundo inteligente. Todo mundo inteligente. fazendo- Eu falei, nossa, todo mundo aqui falando de termos, jargões e processos, e da forma como falava, e eu me senti um completo idiota. E de verdade, com total humildade, eu levantei a mão e falei, pois não, eu falei, não entendi nada. O que você entendeu? Perguntei pro cara do lado, o cara, não, eu tô anotando aqui Aí eu, tá, mas não é melhor você trazer, porque eu não entendi nada, tá complexo. Tá complexo. Tenta explicar de uma forma mais simples, como se você estivesse explicando pra sua avó. Pra sua avó. Sabe o que aconteceu? A pessoa se sentiu tão... Eu estava interessado em querer ajudar, mas eu não conseguia nem ajudar, porque como é que eu participo de um... Então vamos falar de um jeito simples aqui, às vezes a gente, na tua linha de pensamento é complexo, é tranquilo pra ti, tranquilo pra mim, Exato. mas a gente tem que melhorar a comunicação, que é o que eu falei no começo. E comunicação, é o problema de 99% das empresas. E comunicação é pro outro. É um princípio tão básico. É Sim. pro outro. Se o outro não entendeu, é porque você não se comunicou. Do locutor, não do É, interlocutor, né? Então isso exatamente. faz sentido entender que eu preciso me comunicar melhor. Então, às vezes, você chega na empresa, a pessoa se sente bem sendo cobrado, algumas pessoas precisam ser provocadas, outras não, né? Então, ter essa sensibilidade de perceber como é que a pessoa precisa ser tratada, precisa ser cativada, motivada, também é importante para uma estratégia de engajamento do trabalho. Agora, mas assim, eu entendo, na boa, que são clichês, jargões e tudo no meio empresarial que a pessoa vai se sentir completamente deslocada ou vai passar, a temer que vai passar uma imagem de que ela não conhece aquelas coisas. Então é difícil. Então, assim, mas vale a implicância. Mas foi divertido. É bom para divertir, né? Vale. Mas agora ele vai incorporar a palavra mentalidade. Mentalidade. Sabe o que foi legal? Eu fui para eu tava contratando uma pessoa numa empresa e aí eu mandei Não uma era vaga. recruiting? Eu tô me esforçando mais novo, eu tô brasileirando tudo aqui, tá? Era um job que tu tinha pra Aí eu fui fazer esse trabalho e eu mandei nos grupos de WhatsApp que a gente tem de trabalho e tal, e perguntei assim, falei, olha, eu tô contratando. Aí um monte de gente falou, olha meu currículo, eu faço, eu tô com isso. Aí o pessoal começou a me chamar no privado, falando que manja, que faz, que acontece. Falei, tá bom, você vai... você tem determinado conhecimento, eu preciso de uma pessoa para essa vaga, mas a entrevista é comigo. Aí ninguém mandou currículo mais. Porque assim, se você conhece ou domina um assunto e você vai conversar com uma pessoa que vai vender termo, jargão, vai vender pro marketing, vai vender pro RH. Mas uma entrevista mais técnica, uma conversa com uma pessoa que já tem um determinado domínio ou conhecimento daquele trabalho específico, ela não vai ser enrolada, não vai conseguir, não vai durar muito tempo, né? Então isso também é um crivo para um desperdício a longo prazo, né? Às vezes contrata uma pessoa que sabe se vender falando de teoria ou exemplificando, usando o termo. Teve uma menina que fez um curso de 2 dias e falou, ai, Capra, agora eu sou que nem você. Eu fiz um curso de agilidade, agora eu sou agilista. Eu falei, ai, que legal. Eu faço com esse tempo de experiência. Foi rápido, né? Eu gosto de ter uma teoria sem prática, a mesma coisa que você deu o cardápio e achar que você vai matar a fome, não vai resolver, né? Então, importante não, pensar. agora, ele tá achando isso... Tem gente que faz um curso de 2 dias, acha que é doutor. Então. Mas aí, sabe, eu sempre tenho... Ou faz faculdade de advocacia, né? Não, aí tu não vai falar mal da Ellen, na ausência dela, não, mas porque ela diz que Dom Pedro que deu esse título pra ela de doutor. Isso é uma bobagem, assim, por exemplo... Me chame de doutor.
Essa é uma bobagem, eu não chamo. Eu não chamo ninguém de doutor. Eu não chamo nem professor de doutor. Nem Primeiro, doutor de doutor, nem né? de doutor. E também não quero que ninguém me chame também. Então, não ligo a mínima Léo é mais pra legal, isso. né? Não, Léo é muito mais legal. Legal. Mais tenho, simples. Tenho orgulho. É. Tenho orgulho do meu título e tudo. Eu acho que eu trabalho direitinho. Então, mas, pô, pra quê? Agora, contra ti, eu tenho algo. Mostra tua tatuagem. Tá em inglês. Tá, mas você sabe o que é? É a revista mais antiga do mundo. Ah, é verdade. pela Até revista. a fonte tá pela certa, revista. tá Science certa. é a revista. Tá, A fonte é da poxa, Science. poxa. Tá? Foi quase. Foi quase. Foi sede quase. Quase que você me fuck. Pois é, então, pra finalizar... Não, e o que eu tava falando? Não sei. Eu também me esqueci. Mas o que era? Tu que Não, é eu tava falando do doutor, né? Então eu não sim. chamo, sabe? Eu realmente não chamo. Quer ser chamado? Paciência. Porque se for para chamar, então aí você me chama também. Tá? Porque, não sou... E aí fica mais complexo, Aí né? fica mais E o complexo. objetivo é tornar as coisas mais É mais simples. E dá 20. Exatamente. Que não vai ser ágil. Mas, ó, tem um jeito muito simples de explicar o que é agilidade e o que rápido e ágil não são sinônimos, né? É porque... Esse é em tua defesa, Normalmente eu falo só, você tem uma Ferrari, um carro super rápido. Num trânsito de São Paulo, ele não é rápido. Agora você tem uma mobilete. Ela não é tão rápida mobilete quanto uma entrega a Ferrari. idade. Não, a mobilete eu me lembro, cara. Mobilete é década de 70, cara. Então, mas bom, já caguetou um pouquinho na idade. Você pega uma mobilete num trânsito de São Paulo, ela não é tão rápida como uma Ferrari, mas ela consegue ter mais agilidade em se deslocar. Então, essa adaptabilidade, Então, às vezes... esse jeito de pivotar, às vezes, uma solução por Pivotar uma solução a ponto de falar assim, não vou fazer, porque eu já fiz uma pesquisa de mercado e eu tive agilidade para dizer, não é para lá o caminho, então, né? isso é quase um consolo, né? Um auto consolo, Se você não é uma Ferrari, você pode resolver o problema com uma mobilete. Você tá vendo? Eu trabalho com agilidade, eu tenho uma mobilete. Não. Quem não trabalha com agilidade vai rápido, vai ter uma Ferrari. Não. Pois é, então tuas considerações finais, vende teu peixe, que eu sei que tu tem um negócio para vender também, teus serviços. Não, mas eu não tenho serviço nenhum para vender. Mas tu fazes as pesquisas. Eu trabalho com pesquisa de mercado, eu gosto de pesquisa de mercado, eu trabalho com uma empresa chamada Quorum Brasil e eu só pego o projeto onde eu posso colocar teoria, senão eu não pego porque não me interessa. Então, por exemplo, nunca me chamem para fazer uma pesquisa usando o NPS. Tá? Nunca, porque eu não vou usar. E eleitoral? Pesquisa eleitoral eu não sei fazer. Não tenho. Aliás, eu não tenho capacidade operacional para fazer, porque então eu sei interpretar, claro. Tá? Mas eu não tenho capacidade operacional porque você considerar todos os quase 6 mil municípios do Brasil, etc. Ou que seja só no município de São Paulo, que uma amostragem aleatória é negócio para cachorro grande, registrado em cartório. Aí é um processo muito complicado que eu prefiro ficar fora. Tá? Mas eu gosto mesmo de dar aula, então eu gosto de pesquisar. Fala do programa da então eu sou professor da Uninove, da Universidade 9 de Julho, de 2 programas, pós-graduação em administração, que é nota 6, de máximo 7, pela CAPES. Né? Então, um programa de excelência lá em cima. Né? Então, a gente vai ter processo seletivo agora no final do ano. É lá que a Rosana assistiu um monte de disciplinas, menos as 2 que eu falei. Menos as outras que eu faltei? Né? O que talvez justifique meu ser? Né? Então, mas isso foi lá no começo. Hoje você E do programa de pós-graduação em gestão de projetos, que é mestrado e doutorado profissional, e nota 5, que é a nota máxima para mestrados e doutorados profissionais. Tá? Então, agora no final do ano deve ter processo seletivo, então todo mundo tem bolsa. E se quiser saber mais, pode entrar no site do programa, né? Pode entrar no site do programa, então lá do PPGA, PPGP. Se de repente te curtiu, pode olhar a tua linha de pesquisa. Pode olhar a minha linha de pesquisa. As minhas linhas de pesquisa, tanto um quanto o outro, tem a ver com estudos mais voltados para questões da psicologia, tá? Que eu gosto de estudar comportamento,
né? Tu tá no LinkedIn também? Eu tô no LinkedIn como Leonardo Vils. Leonardo Vils, Isso, com um L só. Com um L só. Não, com dois. Um no Leonardo, outro no Vils. Não, mas o Vils é com L só. Então lá eu tô como Leonardo, não tô, então eu tô no LinkedIn. Tá? LinkedIn tem que ser tudo certinho. É, Rafael Capra no LinkedIn. Cá pra nós. É. Tá lá. Cá pra nós. Mas, Rosana, Mana, obrigado, adorei. Obrigada a você. Agora vamos ouvir aqui o moço do processo, né? O advogado. Vende teu peixe. É o doutor. Porque agora, ele é dedicação exclusiva, não pode estar fazendo nada mais. Né? Hoje em dia eu trabalho na instituição financeira, eu trabalho com Mas tu fala pra cá. melhoria contínua de processos e apoio a um centro de excelência. Então, a gente tem uma estrutura que colabora para uma transformação digital. Então, eu sou uma disciplina de transformação digital, onde a gente traz a melhoria contínua do processo no processo. Então, como a gente pode reduzir e enxugar desperdícios, gerando produtos que gerem valor, que agreguem resultado e que sejam relevantes realmente para a instituição, para o banco, para os processos e subprocessos que existem dentro da organização. Então, é parte do trabalho que eu faço. Eu colaboro com grupos de trabalho no WhatsApp. O pessoal pode me contatar também no LinkedIn, se tiver dúvida, quiser saber alguma coisa mais sobre o trabalho que eu fiz, que eu faço. Tem alguns elementos, alguns materiais que eu constituí. De repente, quiserem saber sobre experiências que eu tive ou quiser tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui também, tô aberto a falar sobre qualquer assunto que eu tenha domínio e conhecimento e possa apoiar. E é isso. Ou, se quiserem fazer uma festa... Ai. Tem isso ele não é sempre essa retidão, assim, Bom, todo mundo tem o seu lado artístico, né? Olha, eu tenho... Ninguém pode ser certo sempre. Eu tenho um viés musical, assim, eu toco, tenho que legal. Tem um projeto que chama Lady Dime, é um trabalho que a gente faz de música, né? Não é uma coisa super profissional, mas é uma coisa que diverte, tem, né? Então, eu tenho um Instagram aí que ainda é pouco difundido, pouco divulgado, assim, pouco trabalhado, né? Precisa de apoio de trabalho desse Bem LinkedIn, que eu achei, eu social. já vi ele tocando no metrô. Se convidar, a gente toca no metrô, festa, velório, casamento, agora. abertura de cursos, enfim, a gente está aí à disposição. Mas assim, vai no Lady Dime Oficial, trabalho no Instagram, vai ver alguns vídeos lá, alguns trabalhos, mas é um hobby que eu procuro fazer, procuro para realmente sair um pouquinho do trabalho, para ter esse momento de diversão, para desconectar um pouco, para você voltar com mais criatividade, com mais visão de inovação, com mais motivação, né? Mais combustível para poder trabalhar. Então, pronto. É Então, isso. hoje o meu tic-tac funcionaram, né? Porque, pelo amor de Deus, eu sou quali, gente. O psiquiatra acha que eu tenho TDAH. E aí, para eu acompanhar esse negócio do processo, aí foi... Não, eu também. Mas depois... Mas depois eu vou ver na velocidade 5 e eu entendo tudo o que vocês falaram. 0.5. Gente, então o episódio de hoje foi isso. Sigam aí Rafael Capra e Leonardo Vils nas redes sociais e comecem a inovar aí na vida de vocês, que com certeza vocês serão bem mais felizes. Obrigada, gente!